Oi pessoal, hoje nós vamos dar continuidade à matéria que nós vimos, que é multiplicação. Esses exercícios vocês têm que copiar no caderno de matemática e nós vamos falar sobre a multiplicação do 2, ou seja, vezes 2. Lembrando que o sinal da multiplicação é o xizinho, esse aqui, ó, que a tia está apontando aqui para vocês, vezes. E lembrando também que eu falei que a multiplicação, ela nada mais é do que a adição, do que a gente repetir o número e somar ele. Fica mais fácil quando a gente pensa assim. Então, olha aqui, observe as figuras e complete as operações. Aqui eu tenho 2 golfinhos nesse círculo. Aqui eu tenho mais 2 golfinhos. Então, 2 mais 2 é igual a quanto? Ou então, se eu quisesse somente representar essa operação pela multiplicação, seria 2 vezes, porque eu tenho 2 círculos, 2 vezes o número 2. Por que o número 2? Porque eu tenho 2 golfinhos em cada círculo. Então, o resultado disso aqui, dessa adição, é o mesmo da multiplicação. 2 vezes 2 é igual a 2 mais 2, é a mesma coisa. Aqui na letra B, eu tenho 3 desenhos de igreja aqui, nesse círculo, 3. Aqui eu também tenho 3, então 3 mais 3 é igual a quanto? Ou então, quantas vezes eu estou repetindo o número 3? Não são 2 vezes? Então, 2 vezes o 3, o resultado é o mesmo. Aqui, eu tenho 4 peixes em cada círculo. Aqui eu estou colocando somente a multiplicação, porque eu tenho 2 vezes o número 4. Se eu fosse fazer a adição, seria o quê? 4 mais 4. Mas aí a gente vai começar a se acostumar a fazer só a multiplicação. Aqui eu tenho 2 vezes 5. Eu tenho 5 imagens aqui, são 5 garrafinhas. Então, eu tenho 5 mais 5. 5 mais 5. Então, 2 vezes o número 5. Coloco o resultado. Aqui eu tenho 2 vezes o 6. Eu tenho 6 flores aqui e 6 flores aqui. Então, eu tenho 2 vezes o número 6. Se eu quisesse transformar numa adição, como é que seria? 6 mais 6. Mas nós vamos fazer a multiplicação. Aqui eu tenho 7 maçãs nesse círculo e 7 maçãs nesse círculo. Então, eu tenho 7 mais 7. Eu tenho 2 vezes o número 7. Eu juntando esses dois, qual vai ser o meu resultado? A mesma coisa aqui. Eu tenho 8 lápis nesse círculo e 8 lápis nesse círculo. Então, eu tenho 2 vezes o número 8. Então, se eu juntar os dois, qual é o resultado? Aqui eu tenho 9 cenouras em cada círculo. Então, 2 vezes o número 9. Eu juntando os dois círculos, qual vai ser o meu resultado? Tabuada da multiplicação por 2. Quantos peixes há nos aquários? Aqui eu tenho 5 peixes e aqui eu também tenho 5 peixes. Se eu quiser fazer a adição, eu vou fazer 5 mais 5, que é igual a 10. Ou se eu fizer a multiplicação, eu tenho que ver quantas vezes o número está sendo repetido. Se eu tenho 2 aquários, então eu tenho 2 vezes o número 5, porque são 5 peixes em cada aquário. Então, 2 vezes o 5 é igual a 10. Então, eu tenho nos 2 aquários 10 peixes. Aqui vocês vão completar. Primeiro com a adição e depois com a multiplicação. 0 mais 0 é igual a 0. 2 vezes o 0 é a mesma coisa que está aqui. Olha, eu tenho 2 vezes o número 0. Quanto vai dar? Coloca aqui. Aqui eu tenho 2 vezes o 3. 3 mais 3, eu estou repetindo 2 vezes. Vai colocar o resultado aqui. E aqui vocês vão completar. 2 vezes o número 4, 2 vezes o número 6, tá? E assim por diante. E aqui eu coloquei para vocês a tabuada do 2. 2 vezes o número 1 é igual a 1 mais 1.
que é igual a 2. 2 vezes o número 2, 2 mais 2, que é igual a 4, e assim por diante. Aqui, quantas patas tem as duas aranhas? Eu tenho duas aranhas aqui. Cada uma tem 8 patas. Então, essa aranha aqui tem 8 e essa aranha aqui tem 8. Então, eu vou fazer 8 mais 8, que é igual a quanto? Ou então, se eu fosse escrever na forma de multiplicação, eu faria 2 vezes o número 8. E vocês vão colocar o resultado aqui. Quantos olhos tem as duas aranhas? Essa daqui tem 2 olhos. Essa daqui tem 2 olhos. Primeiro, nós vamos fazer na forma de adição. Então, vocês vão colocar quantos olhos tem cada aranha para poder somar. Depois, vocês vão colocar 2 vezes quantos olhos que cada uma tem, porque são 2 aranhas. Então, vocês vão colocar aqui o resultado, tá bom? Vocês vão copiar no caderno de matemática, tá? Um beijo, tchau, tchau.